Seguiremos então agora com a nossa mensagem dessa noite, dando sequência na nossa série de pregações sobre os 10 mandamentos e a sua relevância para os dias atuais. Então você pode abrir a sua Bíblia hoje, o texto é Êxodo capítulo 20, versículo 14, mais um dos mandamentos bem curtinhos, apenas 2 palavras, mas com um profundo significado para as nossas vidas. Como o tempo passa, não, irmãos? Parece que foi ontem que eu comecei a me preparar para esse estudo e já estamos aí no 7º mandamento, já é a 8ª mensagem, né? Então, o tempo vai muito rápido mesmo. Logo, logo a gente termina toda essa nossa jornada por esse texto e espero que sejamos ainda, né, nas próximas semanas, hoje e nas próximas semanas, abençoados, edificados pela palavra do nosso Deus. Então, hoje é Êxodo 20, 14 e eu coloco aqui o texto bem curtinho, eu vou pedir que você leia comigo em voz alta. Vamos lá? Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Vamos orar ainda mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos mostre o teu querer, nos mostre, ó Deus, nos revele que de fato nós ainda precisamos, ó Deus, ser mudados e transformados pelo Senhor em tantas questões da nossa vida, e essa possivelmente seja uma delas. Então pedimos que o Senhor, neste momento, fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos confrontar, ó Deus, para que assim sejamos transformados e vivamos a cada dia mais próximos do Senhor, da tua vontade para nós. Fala conosco é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, nós temos destacado, né, algumas questões sobre cada um dos mandamentos, temos visto que muitas vezes alguns deles a gente não tem a compreensão tão adequada, e este mandamento talvez seja um dos mais simples da gente entender, né? Claro que a gente vai aprofundar, a gente vai tratar dos princípios como a gente tem feito toda semana, mas esse não é tão difícil, né, da gente encarar. Mas, por outro lado, talvez seja o mandamento, né, um dos mandamentos que existe a maior dificuldade hoje em dia. Talvez seja o dos que mais esteja, digamos assim, fora de moda, né? No mundo de hoje, na mentalidade da sociedade que nós vivemos, essa é uma questão muito complicada. E, infelizmente, muitas vezes isso chega até a nossa realidade também, as nossas casas, as nossas famílias, e nós precisamos, então, nos atentar, olhar para a palavra de Deus e buscar entender de fato aquilo que Ele tem para nós. E aí, como eu tenho feito, antes disso, temos aí a palavra-chave de hoje, que é fidelidade, né? Eu trouxe aí um termo no sentido positivo, né? Apesar do mandamento ser não adulterarás, mas nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre fidelidade, sobre como essa característica, né, esse atributo deve fazer parte das nossas vidas e como isso então deve acontecer, se expandindo também de alguma forma para outros relacionamentos nossos. É claro que hoje o foco nosso é o casamento, é esse contexto do matrimônio, da família, mas nós também podemos aplicar, como já falamos em outras semanas, para outras áreas e para outros relacionamentos. E aí eu trago uma primeira citação do pastor Isaltino, que diz o seguinte: a finalidade do 7º mandamento é a proteção da família. A recomendação contra o adultério visa protegê-la para evitar a sua desintegração. Então a gente vê que é algo muito sério, né? E a gente volta a tratar sobre família. Eu até coloquei aqui a sequência dos últimos mandamentos que a gente estudou, que foi o 5º, foi o primeiro mandamento horizontal, né? A gente viu aqui que os 4 primeiros eram mandamentos verticais, que diziam respeito à nossa relação diretamente com Deus. E aí, a partir do 5º, a gente entrou nos mandamentos horizontais, que falam dos nossos relacionamentos humanos. O primeiro deles, que foi honra teu pai e tua mãe, então, foi já sobre a família. Foi mais especificamente sobre a relação entre os pais e os filhos, que nós vimos que é uma relação fundamental para a formação do indivíduo, e no caso aqui, lembrando, né, do contexto, para a formação desse povo. Deus chama um povo para si, esse povo deveria ser diferente, esse povo deveria testemunhar de Deus para as outras pessoas, e aí essa relação dos pais e filhos era básica, porque são os pais que vão instruir os filhos, inclusive na vontade de Deus, na lei do Senhor.
Então, essa necessidade dos filhos honrarem, respeitarem, obedecerem aos seus pais, mas vimos também aqui que isso implica na responsabilidade dos pais na educação, na criação dos seus filhos. Depois, na outra semana, semana passada, o 6º mandamento, a gente saiu desse contexto familiar e ampliamos para todas as relações, pensando na questão da vida. E aí o mandamento, então, é não matarás. E semana passada falamos, então, sobre o valor da vida e sobre a necessidade da preservação da vida humana. E como isso, então, deve fazer parte também da nossa vivência, aí não apenas no contexto familiar, mas num sentido bem geral. E agora a gente volta de novo para o contexto familiar, olhando mais especificamente para a questão do casamento. E aí, então, para isso, a gente vai partir, buscar algumas... vamos olhar para algumas questões importantes sobre o casamento, algumas verdades sobre o casamento. Então, a primeira coisa que eu trago aqui nas nossas informações iniciais é uma definição de casamento. E primeiro eu fui buscar essa definição lá no dicionário, para a gente ver como a sociedade, as pessoas, de modo geral, no mínimo aqui no nosso país, enxergam o casamento. E a definição que eu encontrei foi essa, que é a união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, pela lei, de acordo com a lei, de modo que se estabeleça uma família legítima. Então, aqui a gente já consegue perceber nessa definição algumas coisas que são, sim, importantes para a relação chamada casamento, para o matrimônio. Nós vemos aqui que é uma união voluntária, então isso é algo importante, no mínimo no nosso contexto social. Nós vemos que também é a união de duas pessoas, que isso também faz parte, e vemos também esse aspecto legal, olha, nas condições sancionadas pelo direito. Na nossa sociedade nós temos isso, que é chamado casamento civil, feito perante a lei, tem um valor legal, e nós, como cristãos, respeitamos isso, entendemos que isso é necessário para um bom testemunho diante da sociedade. Então nós só consideramos um casamento válido, efetivamente, quando tem esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa definição não trata de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o casamento, certo? Nós já podemos perceber facilmente. Logo aqui no começo a gente vê uma questão, a gente já vê uma neutralidade que é uma coisa dos últimos tempos que tem surgido na nossa sociedade. Então, é uma união voluntária entre duas pessoas, mas não há especificação. Enquanto na Bíblia, nós vamos entender que o casamento ele é a relação, a união voluntária entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Nós vemos também um outro aspecto que não está contemplado aqui, que é a questão da bênção de Deus para o casamento. Como falamos, a parte civil, a parte legal, ela é necessária e importante, mas também não podemos deixar de lado, nós como cristãos fazemos questão disso, entendemos a importância de buscarmos essa união diante de Deus, pedirmos a bênção de Deus para essa nova família que se forma. E também um outro aspecto dos principais que não está contemplado aqui é o aspecto da perpetuidade. A Bíblia diz que nós nos casamos, ou devemos nos casar, até que a morte nos separe. Esse é o princípio que a Bíblia apresenta e que aqui não está contemplado. Talvez até algumas décadas atrás isso era contemplado na lei. A lei tinha até barreiras em relação, por exemplo, à questão do divórcio, mas hoje já não é mais assim. Então, agora, eu quero trazer uma citação, mais uma vez, agora do pastor Heifler, que fala sobre a nossa visão bíblica e cristã do assunto. Então ele diz o seguinte: do ponto de vista cristão, o matrimônio é a relação amorosa entre um homem e uma mulher que, sob a orientação e direção de Deus, manifestam publicamente o desejo de pertencerem exclusivamente um ao outro até que a morte os separe. Eu, no mínimo, me identifico muito mais com essa definição, como um cristão, do que com aquela anterior. Ela é muito mais completa. Inclusive fala sobre a relação amorosa que existe. Aqui vemos, então, a contemplação entre um homem e uma mulher. Vemos essa questão da orientação e a direção de Deus, a bênção de Deus como necessários. E também essa manifestação pública de pertencerem exclusivamente um ao outro, e aí toca bem exatamente no ponto que a gente vai tratar principalmente aqui, como também essa questão da perpetuidade, até que a morte os separe. Então essa é uma boa definição, apesar de meio longa, é uma boa definição bíblica a respeito do casamento, e nós precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. Tudo
o que foge disso está fora do ideal planejado por Deus para nós. Existem, mudanças, variações em relação a isso. Muitas vezes alguns pontos desses não são cumpridos e vivenciados nos nossos contextos mesmos. Mas quando isso acontece, precisamos entender que não é o ideal, não é o que deveria acontecer. São exceções, às vezes por fatalidades acontecem, pela dureza do coração, como Jesus vai dizer lá para aqueles que perguntam para ele sobre o divórcio, mas isso deveria seguir esse padrão que Deus nos coloca. E aí eu quero então agora olhar para o texto bíblico que dá fundamentação para isso. O texto que fala sobre a origem, sobre a criação do casamento, que está lá no início de Gênesis. Eu vou colocar aqui o texto. E é interessante a gente perceber que o casamento, então, ele já é criado, ele já é formado junto com a formação do ser humano. Assim que Deus forma, no caso, a mulher, após a formação, forma o homem, depois do homem, da costela do homem forma a mulher, já é junto com isso formado o casamento. No mesmo tempo. Então, é interessante que a gente pode destacar algumas coisas sobre isso. E aí eu coloquei, então, aqui alguns versículos, eu pulei ali alguns do meio para não ficar muito extenso. Então, nós temos aqui Gênesis capítulo 2, versículo 18, e depois do 23 ao 24. E aí eu vou pedir que você leia comigo, pode ser? Eu sei que a letra está pequenininha, como alguns textos são maiores, mas vamos ler juntos. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, como falei, é o momento da criação da mulher. Ali no versículo 18, diz que Deus vê que não é bom que o homem esteja só e que vai fazer uma ajudadora, ainda não havia feito. E aí, após esse processo, Deus traz a mulher até o homem faz essa declaração, reconhecendo que ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne, e que então ela seria a sua mulher e eles seriam então uma só carne. Já logo nesse momento existe essa formação. Eu coloquei aqui alguns destaques, Vemos aqui uma ajudadora que lhe seja adequada, vemos essa unificação, tanto aqui na sua composição quanto no aspecto de serem uma só carne. Nós precisamos entender, então, a partir disso, que o casamento é o relacionamento humano mais profundo que pode ser experimentado. Não existe outro relacionamento mais profundo do que esse. Talvez alguém pode levantar a questão sobre o relacionamento entre os pais e os filhos, mas ainda assim, o relacionamento entre marido e mulher ele é mais profundo, justamente por causa dessa realidade que ocorre na união entre os dois, em que eles se tornam uma só carne. O pai e o filho, a mãe e o filho, não são uma só carne. Apesar do filho ser diretamente ligado e vir do organismo da mãe e também com a origem do pai, mas não acontece esse mesmo tipo de união. E os filhos, que são então também outra relação super profunda e íntima, e estão diretamente ligados, são fruto do casamento, são fruto dessa união entre o homem e a mulher. Então essa união ela é a mais profunda. E aí Heifler diz o seguinte: o casamento então leva duas pessoas de sexos opostos à unificação mais estreita possível, nos âmbitos físico, emocional, moral, ideal e espiritual. Então você vê que ele já coloca aqui, apresenta essa questão de que é muito mais do que uma questão física. É muito mais do que um contrato social também, que é tido entre duas pessoas e agora elas vão viver juntas e tudo mais. Mas há uma unificação muito forte de suas vidas, o que abrange todos esses sentidos. Tanto o aspecto físico, mas também emocional, moral, ideal, no sentido não do que é perfeito, mas ideal no sentido das ideias, daquilo, de algo que vai ser vivido e buscado junto, e também o aspecto espiritual. Paulo vai tratar sobre esse aspecto espiritual mais lá na frente no Novo Testamento.
sobre a responsabilidade que a gente deve ter com quem nós nos envolvemos e nos relacionamos, porque isso implica em uma ligação espiritual. E nós também vimos, né, com base no texto, então aqui tem essa questão, né, de ser uma só carne, é uma unificação. Mas nós vemos no texto também sobre essa questão de a mulher ser colocada para o homem como uma ajudadora que lhe seja adequada. Nós vemos essa ideia do complemento que existe no casamento. E aí temos mais uma citação, agora do De Young, que diz: existe complementariedade, palavrinha grande, né? Mas essa ideia do complemento, então existe complementariedade na maneira pela qual a mulher foi formada, no nome que ela recebeu e em como somente ela é considerada uma auxiliadora adequada para o homem. Então, o que De Young está falando é que Deus deixou claro, na narrativa aqui da formação da mulher, essa necessidade de um para com o outro, e nesse complemento que um oferece para o outro. Ele fala aqui de 3 aspectos, né? Ele fala sobre ela ser considerada, somente ela ser considerada uma auxiliadora adequada. O texto disse, né? Não existia uma auxiliadora que fosse adequada, então Deus forma a mulher. Nós vemos aqui sobre a forma, a maneira como ela foi formada, que foi tirando, né, a costela do próprio Adão para formar a mulher. E ele também fala sobre o nome que ela recebeu. Nós não entendemos isso no português, mas aqui quando Adão fala assim, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É que o nome, o termo homem e mulher são quase iguais no hebraico. Homem é Ish e mulher é Ishá. Então ele está dizendo, olha, ela se chamará Ishá, porque do Ish foi tomada. Então até no nome, né, dá essa ideia de que os dois seriam muito próximos e se complementariam um com o outro. Então precisamos entender isso. O texto nos mostra isso, a importância, a profundidade que há nesse relacionamento, que não pode ser negligenciada, que não pode ser vista de qualquer maneira, não pode ser tratada de qualquer forma. E aí, com base nisso, com base em tudo que a Bíblia nos apresenta, eu trago as primeiras verdades que eu quero compartilhar aqui, algumas verdades fundamentais, que precisam ser claros na nossa mente, para a nossa experiência familiar, para os nossos casamentos, mas também para que a gente consiga testemunhar isso e transmitir isso para as pessoas que estão tão perdidas. Então a primeira verdade, a mais básica de todas e óbvia, é que o casamento foi criado por Deus. A gente viu aqui no texto. Deus forma o homem, vê que não era bom que ele estivesse sozinho e cria então a mulher e une os dois. E há todo esse sentido de unificação e de complementariedade para os dois. Ou seja, o casamento não foi inventado por ninguém mais, não foi criado pelo governo, pelo Estado, pela igreja, foi criado diretamente por Deus. Isso significa que Deus sabe muito bem e é quem pode nos dizer o que deve e o que não deve ser o casamento, como deve ser e como não deve ser. Ninguém mais tem o direito ou a autoridade de fazer isso, de determinar. Então, quando a gente vê hoje, né, por exemplo, a sociedade, grupos que pleiteiam sobre essas questões, querendo mudar as regras, digamos assim, do jogo, querendo dizer, né, como a gente viu lá na definição do dicionário, é uma união entre duas pessoas perante a lei e pronto. As pessoas podem afirmar isso, podem dizer que casamento é isso, mas não é, não será, porque não é o que Deus criou. Deus não criou dessa forma, foi Ele quem criou. E nós precisamos entender que se nós não ouvirmos a voz de Deus nesse sentido, se nós não seguirmos as orientações de Deus para a nossa vida sobre isso, nós vamos ter problemas. Nós podemos até fazer isso, nós podemos desobedecer, nós podemos seguir outros pensamentos ou os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios caminhos. Mas nós vamos sofrer consequências disso. O casamento não cumprirá os seus propósitos se ele não for vivido de acordo com a vontade de Deus. Então essa é a primeira verdade que nós precisamos entender e precisa ser básica e clara. Então, quando a gente olha para a nossa própria experiência, para o nosso casamento, a gente precisa se lembrar disso. Deus é quem criou. Nós, né, cada um de nós que nos casamos, nos unimos na presença de Deus, não só na presença do Estado, mas, né, debaixo da bênção de Deus. E, inclusive, quando passamos por dificuldades nesse sentido, devemos nos lembrar disso e olhar para Deus e buscar nele as respostas para as nossas vidas. Uma segunda verdade que precisamos entender e que é importante termos na nossa mente é que o casamento foi criado antes da queda, antes do pecado. A gente até já comentou um pouquinho sobre isso 2 semanas atrás, quando falamos da família, né? Porque o casamento é o que dá origem para a família mais completa. Deus não precisou, o casamento não foi um ajuste a uma realidade caída.
como outras realidades são. A gente sabe a necessidade de sermos a igreja como somos hoje, em parte por causa da necessidade causada pela queda. Deus chama um povo para que seja sua testemunha, para que viva uma realidade anunciando algo perfeito que virá no futuro. Então hoje nós vivemos uma imperfeição nesse sentido, mas o casamento lá originalmente entre Adão e Eva, aquela primeira família foi criada na perfeição. Isso mostra o valor do casamento, isso mostra o valor da família. Mas é interessante que isso também nos apresenta um grande desafio, é por isso que eu quis destacar esse ponto. Porque aquela perfeição que existia antes, não existe mais, não é verdade? O homem e a mulher foram criados perfeitos, o seu relacionamento antes do pecado era um relacionamento perfeito. A partir da queda, a partir do pecado, isso já não existe mais essa perfeição. Então é muito mais difícil, é muito mais desafiador viver a vontade de Deus para o casamento, para a família, do que seria antes, do que seria naquele plano ideal e perfeito de Deus. Nós sofremos as consequências do pecado. Nós temos o pecado ainda interferindo na nossa vida, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. E isso é um grande desafio para todos nós. Mas precisamos nos lembrar que o casamento, quando talvez algumas pessoas, por viverem algumas situações, perdem a fé no casamento, a gente vê isso muito hoje em dia, principalmente fora, mas até, infelizmente, alguns cristãos diminuindo, digamos, o casamento, ou menosprezando, ou colocando como algo, é muito complicado. É complicado realmente, mas assim, negativamente olhando dessa forma, porque não se dão conta disso, que o casamento em si é perfeito, foi criado por Deus de maneira perfeita. E se é algo que atrapalha, não é o casamento em si, mas é a dureza do nosso coração, são os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos, aquilo que existe dentro de nós, que nos afasta um dos outros, que promove dentro de nós o egoísmo e que nos causa tantos problemas. Eu achei muito interessante essa fala do De Young, e ele está falando sobre a bênção, que é tanto a questão, ele está falando tanto do casamento, quanto da questão da relação sexual, como isso é algo importante, e criado por Deus. Então ele fala o seguinte: quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a ser distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Vou ler mais uma vez. Quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a ser distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Se o diabo ataca as famílias, é porque as famílias são extremamente importantes. Se o diabo ataca os casamentos, é porque o casamento é extremamente importante. Se não fosse, ele não faria assim, ele não daria essa atenção que dá, essa orquestração que existe no mundo para a destruição da família, como a gente já falou 2 semanas atrás, do casamento que estamos falando hoje, se não fosse importante. Então, é interessante isso, perceber que ao mesmo tempo que o valor do casamento, a importância do casamento é um grande presente de Deus, e tudo que isso então aplica, e a questão também física do casamento, a questão desse envolvimento, desse relacionamento que Deus projetou para cada um de nós, trazem junto consigo essa grande ameaça. Então nós vimos que o casamento foi criado por Deus, o casamento foi criado antes da queda, o que implica nisso que vimos, e também precisamos entender que o casamento, então, é o ambiente adequado para se desfrutar da sexualidade. É isso que a Bíblia nos apresenta em vários textos. A sexualidade deve ser vivenciada de acordo com os padrões definidos por Deus. A gente já afirmou isso lá atrás, que é Deus quem criou o casamento. Deus é quem tem o direito e a autoridade para dizer o que deve ser vivenciado por cada um de nós. E nessa questão também. E hoje em dia esse é um grande desafio, principalmente, não é só, mas talvez se torne mais forte com as gerações mais jovens, em que há uma negação disso. E aí agora há essa ideia de que eu devo viver de acordo com o que o meu coração me conduz, de acordo com o que eu acho que é legal, eu acho que é interessante para mim. Mas não, nós precisamos nos voltar e olhar para aquilo que Deus estabeleceu. E é interessante a gente perceber o cuidado e o carinho de Deus nesse aspecto. Porque justamente pelo fato da profundidade e da complexidade da questão da sexualidade, Deus então estabelece um ambiente de segurança
para que seja desfrutado. Não é à toa que Deus determina isso, mas é por causa da implicação. Né? Nós vimos lá no texto que então o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne. E a gente viu aqui o que essa união representa. Mais do que uma união física, é uma união profunda em todos os sentidos da sua vida, inclusive no sentido espiritual. Então não pode ser de qualquer jeito. Isso não pode ser lidado de qualquer maneira. E aí Deus, então, querendo o melhor para nós, Ele promove isso. Um ambiente que vai ser um ambiente seguro, um ambiente adequado. A gente vê o quanto pessoas têm as suas vidas arrasadas e sofrem profundamente por não seguirem isso. Por acharem que devem seguir os seus caminhos e os seus desejos, mas se arrebentam todas. A gente conhece histórias assim, talvez algumas mais próximas de nós, outras mais distantes. Mas essa é uma realidade. Não tem como, a pessoa pode achar que ela está abalando, ela está vivendo, experimentando e vivendo ao máximo, mas lá na frente ela vai sofrer as consequências disso, de não viver a sexualidade de acordo com o que Deus coloca para nós. E aí eu trago uma citação do pastor Exaltino, também muito interessante, um pouquinho longa, mas muito interessante sobre isso. Olha o que ele diz. O mandamento tem, portanto, uma finalidade positiva. Não é só uma proibição, mas tem uma finalidade positiva. Não se trata da arbitrariedade de Deus e da sua má vontade para conosco em querer proibir algo agradável e nos causar desgostos com a proibição. Deus nos orienta para o bem e não para a frustração. Ele quer evitar que sejamos frustrados com a ilusão de viver em função de instintos e sem provar a bênção que é ter uma família que se desenvolve em clima de amor, de respeito e de confiança. Interessante isso, né? Porque a visão que muitas vezes nós podemos ter, ou que as pessoas podem ter, é que, puxa vida, esse Deus aí que quer cortar o meu barato, né? Por que ele fica proibindo um monte de coisa boa, né? No caso aqui, nesse aspecto, é uma visão muito forte. Por que eu não posso dar vazão às minhas paixões, aos meus desejos e fazer aquilo que dá no meu coração, na minha mente, aquilo que eu quero, que eu tenho vontade, vai ser bom, vai ser algo prazeroso, vai ser algo agradável. Mas a preocupação de Deus é de nos preservar e de nos fazer, então, experimentar algo muito maior. Porque quem vive, desfruta da sexualidade de uma maneira equivocada, não vai conseguir provar isso aqui. Não vai provar a bênção que é ter uma família que se desenvolve em clima de amor, de respeito e de confiança. É impossível. Se a pessoa segue para qualquer outra direção, fora daquilo que Deus propôs, nesse aspecto da sexualidade, ela não vai vivenciar essa bênção que é a maior de todas, proporcionada por Deus para nós. Agora passamos, após olhar para essas verdades, e que vimos com base principalmente lá no texto de Gênesis, da formação da família, nós passamos para o Novo Testamento, como a gente tem sempre feito. O sexto mandamento, desculpa, é o sétimo, está errado aqui, eu errei na minha folha e errei na projeção, mas é o sétimo mandamento e o Novo Testamento. E aí a gente vai olhar mais uma vez para as palavras de Jesus. E a gente vai perceber que, assim como na semana passada, quando Jesus falou sobre o não matarás, Jesus mais uma vez enfatiza as questões ou a questão das intenções do coração. Do mesmo jeito que Jesus falou lá, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aparece aqui mais uma vez. Mateus 5:27, você pode ler comigo? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Então, mais uma vez, Jesus tira simplesmente da questão da atitude, da ação final e traz para a questão das intenções, para a questão do coração. E aí, de novo, o calo aperta para a gente, para todo mundo. Do mesmo jeito que a gente falou semana passada, que talvez, semana passada era mais fácil ainda, talvez da gente se isentar daquele mandamento, não matarás, eu nunca matei ninguém, então está tudo certo, nunca assassinei ninguém. E aí a gente viu que aquele que se irar, que permitir que o ódio se instale no coração, odiar o seu irmão, também já pecou. A origem, o pecado é o mesmo, você só não tomou essa atitude extrema. Aqui é a mesma coisa. A gente consegue pecar da mesma forma, apenas não executando a ação final. E aí eu trago uma citação do De Young, que ele explica essa expressão, que aparece ali, com desejo, aquele que olhar com desejo para
ou uma mulher. Então diz, a expressão com desejo, do versículo 28, traduz o significado da palavra grega epitumeu, que significa desejar, cobiçar ou ansiar. Não é pecado notar a beleza de alguém do sexo oposto. O pecado ocorre quando esse notar se torna um desejo, uma cobiça persistente e lascívia. Adultério, em outras palavras, é questão do coração. Nós podemos ter o nosso coração profundamente contaminado por esses desejos, que não estão de acordo com o que Deus tem para nós. E podemos muitas vezes conviver com isso, achando que a gente está isento de cometer esse pecado e não percebendo o mal que isso proporciona nas nossas vidas. Então vimos que Jesus traz, no Novo Testamento para a questão do coração, e vemos também que a Bíblia condena outras práticas sexuais além do adultério. E esse mandamento, então, ele também se aplica a um pouco além disso. Aqui eu estou colocando, quando a gente está tratando do Novo Testamento, mas isso já é tratado no Antigo também. Mas no Novo isso também se torna mais claro nas cartas paulinas e nas próprias palavras de Jesus. A gente vê aqui um novo termo que aparece em Marcos 7, de 21 a 23. Mais uma vez são palavras de Jesus. Vamos ler juntos? Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Marcos 7, de 21 a 23. Então a gente vê aqui que Jesus condena várias práticas, dentre elas está lá a questão do adultério, mas ele não se limita nesse aspecto sexual ao adultério. E ele fala sobre imoralidade sexual, aqui fala também sobre libertinagem, que pode incluir essa questão. E essa palavra, que aparece aqui, imoralidade sexual, ela é muito tratada no Novo Testamento. Ela aparece em outros textos. E aqui é a palavra, a tradução dela, aquilo que é traduzido para nós como imoralidade sexual é o termo grego porneia, que inclusive a palavra já se torna mais familiar para a gente, que trata inclusive depois da origem da palavra pornografia e tudo mais. Então, nós temos aqui uma condenação da parte de Jesus, e encontramos em toda a Bíblia, de todas outras práticas que fogem daquele padrão que a gente falou lá no início, daquela definição que está dentro do casamento. Qualquer mudança dentro disso, qualquer outro caminho que não aquele que está colocado dentro do casamento, foge para isso e é condenado por Jesus Cristo. Aqui mais uma citação de Heifler, e ele fala não especificamente sobre essa fala de Jesus, mas ele está falando do próprio mandamento. Ele diz que, em termos positivos, o teor do sétimo mandamento é a proteção e a santificação do matrimônio instituído por Deus. A gente falou isso, já no início, que o principal objetivo é a preservação da família, para que a família não seja destruída. Mas também, na sua versão crítica, agora seguindo com a citação, na versão crítica, por sua vez, ele se torna bem mais amplo e específico, condenando qualquer imoralidade sexual, seja a fornicação, a prostituição, o adultério, o incesto, o homossexualismo ou a sodomia. Então a gente vê aqui outros termos que aparecem na Bíblia, que são condenados na Bíblia, e que também vão contra a vontade de Deus. E que se enquadram na quebra desse mandamento. Não adianta alguém dizer, talvez alguém possa cometer alguma coisa diferente disso e dizer que não está quebrando, porque não está adulterando em si. Mas, da mesma forma, está rompendo, quebrando com os padrões estabelecidos por Deus para a sexualidade. É interessante que existem leis no Antigo Testamento para cada uma desses pontos aqui. Mais à frente, quando a lei é mais detalhada, tudo isso é tratado e condenado na lei. E no Novo Testamento, isso também aparece, essas questões, e são condenadas pelo apóstolo Paulo, em outras cartas, nas orientações que a igreja então recebe. Então a gente vê que, mais uma vez, o Novo Testamento especialmente aprofunda essa questão. Trata de uma forma, principalmente, como a gente viu, na questão das intenções, do coração, das vontades dentro de nós, e que isso precisa ser cuidado, isso precisa ser tratado, não apenas evitar uma ação final,
mas aquilo que vai se formando dentro dos nossos corações. E aí, como eu disse já no início, nós estamos tratando hoje sobre fidelidade. E agora, então, caminhando já para a parte mais final da nossa reflexão, eu quero trazer um desafio para nós, né, alguns desafios para as nossas vidas, do que nós precisamos então fazer para que nós sejamos de fato pessoas fiéis, para que a fidelidade seja uma característica nas nossas vidas. Como lidar com isso? Como lutar contra esses pecados? Como não permitir que eles façam parte da nossa vida? E aí eu quero trazer então algumas ações que precisamos ter. Então, a primeira delas, para que a fidelidade seja característica em nossas vidas, precisamos assumir nossas responsabilidades. Quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, né, durante toda essa semana, isso me veio muito à mente. Pode até parecer estranho, né, o que isso tem a ver. Mas a grande questão é que nós vivemos em um tempo, em uma sociedade, em que as pessoas estão em busca do prazer, da realização. É esse o foco, né, das pessoas, e muitas vezes acaba sendo o nosso foco também. A gente quer se sentir bem, feliz, realizado, satisfeito. Então, até hoje se usa a expressão que existe o culto, né, ao prazer. E nessa dinâmica, falar então de responsabilidade é algo muito complicado, é difícil. Normalmente, responsabilidade é visto como algo chato, como algo desinteressante. Mas como cristãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos entender que Deus nos dá responsabilidades em cada uma das áreas da nossa vida, em cada uma das relações que nós temos, e aí pensando primeiramente e principalmente no casamento. Ao nos casarmos, nós recebemos uma responsabilidade da parte de Deus. E precisamos, então, assumir a nossa responsabilidade. E quando nós, de fato, assumimos isso, vai ser mais fácil, né, ou isso vai nos ajudar a lidar com as tentações e com as propostas que possam aparecer, ou até mesmo com o nosso coração. Porque o argumento que hoje muita gente diz, quando falha, né, no seu casamento, quando, né, hoje, por exemplo, nos divórcios, né, uma das grandes justificativas é assim, mas o amor acabou. Mas a questão é que não é só o amor nesse sentido romântico, né, que a gente às vezes tem uma visão, existe algo maior. Eu assumi o compromisso diante de Deus e diante da sociedade que eu, como a gente viu lá naquela expressão do início, né, naquela definição do casamento, aquela definição disse, cristã, que então um homem ou uma mulher manifestam publicamente o desejo de pertencerem exclusivamente um ao outro até que a morte os separe. Essa é a visão cristã do casamento, e isso traz uma responsabilidade. Eu, que sou então marido, devo cumprir o meu papel de marido. E a mulher, que é a esposa, deve cumprir o seu papel de esposa. Quanto mais a gente assumir essa responsabilidade e melhor a gente vivê-la, melhor a gente cumprir com o nosso papel, isso vai nos manter mais seguros de seguir para outros caminhos. Quando surgir uma situação que de repente possa me tentar, logo vai me vir à mente, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um dever, eu tenho uma responsabilidade maior. Eu não tenho esse direito. Por mais que às vezes o meu coração possa querer me enganar e querer me dizer que eu tenho o direito de viver, de experimentar alguma outra coisa. E aí eu vou saber, não, eu não tenho esse direito, porque eu tenho uma responsabilidade. E eu assumo essa responsabilidade. Hoje faltam, né, homens de verdade e mulheres de verdade também, infelizmente. Os homens não querem mais as suas responsabilidades de homens e as mulheres não querem mais as suas responsabilidades de mulher. E aí é essa bagunça. Né, e as famílias e os casamentos se perdendo e bagunçados e tanta ruína acontecendo. A Bíblia nos fala sobre essas responsabilidades em vários sentidos, mas primeiramente, né, nesse sentido do casamento, do relacionamento familiar. Um dos textos, né, que fala muito disso é Efésios, capítulo 5. A gente não tem tempo agora para aprofundar essa questão, né, isso seria um outro estudo, mas eu coloquei só o resuminho que está lá em Efésios 5:33. Vamos ler juntos? Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então, após dar outras instruções mais específicas, né, sobre esse trato, Paulo resume dessa forma. Né? Então, você marido, você homem, ame a sua mulher como a si mesmo. E você mulher, respeite o seu marido.
Existe até um livro chamado Amor e Respeito, né, que eu já tive algum contato, nunca li ele inteiro, mas que trata, né, dessa dinâmica, né, da necessidade, principalmente do amor da parte do homem, do marido, e do respeito da parte da mulher na relação, como isso é importante para essa construção. Mas então, esse é o primeiro ponto. Você quer ser fiel? Então assuma a sua responsabilidade. E como falamos, esse princípio a gente pode aplicar para outras relações. A gente pode aplicar. Cada função que a gente tem, seja familiar, seja no contexto da igreja, seja no contexto da sociedade, seja no trabalho, se nós assumirmos as nossas responsabilidades de fato, não fugirmos delas, a fidelidade vai ser vista como uma característica nas nossas vidas. Para que a fidelidade seja característica em nossas vidas, precisamos assumir as nossas responsabilidades e precisamos também desenvolver a confiabilidade. Palavrinha não tão comum, né, não tão usada assim no nosso dia a dia, mas confiabilidade, segundo o dicionário, é a qualidade, a característica de quem é confiável ou do que é confiável. E nós precisamos ser pessoas confiáveis, dignas de confiança. É interessante, né, a gente perceber nas nossas relações que a nossa confiança em alguém não vem de uma hora para outra. É algo que é construído. Por isso que, inclusive, eu coloquei aqui como a necessidade de desenvolver a confiabilidade. Quando nós perdemos também a nossa confiança em alguém, ou alguém perde em nós, é um longo processo para recuperar. Quando recupera, né? Porque tem vezes que a gente perde, às vezes, a confiança em alguém e nem recupera mais. Então a gente vê que esse negócio de confiança é um negócio trabalhoso. É um negócio que exige de nós. E nós precisamos, daí olhando para as nossas vidas, para nós, para a nossa parte, né, para a nossa atitude, nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos ser pessoas que cumprem com a sua palavra, que agem com base naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, que cumpre, como a gente viu no ponto anterior, as nossas responsabilidades. E assim, então, a gente vai sendo visto e considerado pelos outros que estão ao nosso redor como pessoas confiáveis. A começar do nosso relacionamento familiar, a começar do nosso relacionamento matrimonial no nosso casamento. E aí nós precisamos entender a necessidade de fazer isso desde as coisas mais simples, desde as menores coisas. Porque se nós formos corretos, se nós formos fiéis, confiáveis nas coisas pequenas, nas coisas simples, a gente vai ter mais possibilidade de nos manter confiáveis nas coisas grandes e nas coisas importantes. E se não formos confiáveis nas coisas pequenas, dificilmente a gente vai ser nas grandes. Então isso aqui tudo é para mostrar o quê? Que a gente precisa ter cuidado com tudo, com os detalhes, com aquilo que pode às vezes parecer pequeno e que a gente não dá muita importância. Ah, mas é só uma conversa, né? Pensando aí nesse aspecto do relacionamento. Ah, mas é só isso aí não é nada, né? Hoje, com o advento aí das redes sociais, né, surgiram tantos desafios nesse sentido. As insinuações e os comentários e as curtidas e tudo mais, que muitas vezes carregam tanto significado por trás. E muitas vezes algumas questões são vistas como inocentes, né, ou como bobas, ou como pequenas demais para a gente se importar. Mas quando essas coisas se tornam maiores, aí talvez a gente não consiga segurar as pontas. Existe uma música de um grupo americano, eu já comentei até aqui alguma vez com os irmãos, um grupo chamado Casting Crowns, cristão, e a música, é difícil a tradução do termo, né? O nome da música em inglês é Slow Fade, mas ele vai falando que em português também, o termo é difícil, mas é um lento esmorecer. Mas a ideia da música em si é de dizer que as coisas não acontecem de uma vez, não acontecem de uma hora para outra. Inclusive, em uma parte da música diz assim, famílias não são destruídas de uma vez, casamentos não são destruídos de uma vez, pais não são destruídos, não ruem de uma vez. E aí ele fala sobre esse cuidado que nós devemos ter com as coisas pequenas, que parecem pequenas. É nesse momento que a gente vai desenvolver da nossa confiabilidade. É não contando uma pequena mentirinha, dizendo, né, para querer fugir de uma situação embaraçosa. E isso é um grande desafio, né? Devemos nos atentar para isso. Se fizermos isso, quando a gente for exigido nos grandes desafios, nas grandes tentações, a gente vai ter mais firmeza
para se manter. Agora, quando é um passinho de cada vez, né? Já dizia aquela velha história do sapo que foi jogado dentro da água, né? Jogaram o sapo dentro da água quente e ele pula imediatamente, porque a água está queimando. Mas se você coloca na água fria... Bom, já ouvi falar também que isso não é verdade, né? Mas ilustra bem. Se você coloca o sapo numa água fria e liga o fogo embaixo e vai aquecendo aos pouquinhos, ele vai ficar lá até que ele não vai mais conseguir sair e vai acabar morrendo fervido naquela água. Então é assim conosco, é assim com o pecado. Precisamos ter cuidado. Precisamos então desenvolver. Desde hoje, né? Se hoje não é o dia do risco, mas hoje eu já preciso ser confiável. Hoje eu preciso ser alguém digno de confiança. Jesus diz em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Jesus está fazendo um outro alerta aqui sobre a questão de juramentos e tudo mais, mas ele fala sobre essa necessidade de nós sermos pessoas honestas, verdadeiras, íntegras, confiáveis. Pessoas que não negociam, né? Não é uma coisa aqui e outra coisa ali. Uma coisa agora e uma outra coisa diferente dali a pouco, em outra circunstância ou num outro contexto social. Uma coisa eu sou em casa, outra no trabalho, outra eu sou na igreja. Não, eu sou alguém íntegro, eu sou alguém, portanto, confiável. E para que a fidelidade seja característica em nossas vidas, precisamos também buscar a santidade. Sabemos que o significado da palavra santo, do termo santo, é separado. Quando a Bíblia se refere a nós como santos, que nós somos, então, separados para Deus, para servir a Deus. Separados do mundo, não no sentido literal, né, de que agora vamos viver isolados, mas fomos separados para servir a nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e de que Ele, então, determina que nós também busquemos a santidade. Nós não vamos conseguir alcançar isso plenamente aqui, enquanto estivermos aqui nessa realidade, nessa vida, mas Deus manda que nós busquemos isso. E aí nós vemos mais uma vez a ligação desses mandamentos horizontais com os verticais que a gente falou, que dependem deles. Nós só poderemos nos relacionar corretamente com as pessoas, e no casamento, né, também, como estamos vendo, se nós tivermos uma postura correta diante de Deus. Se nós ignorarmos essa questão, nós vamos falhar. Sempre nós vamos falhar. Nós sempre vamos estar mais distantes do ideal de Deus para nós. Então precisamos entender isso. Não é uma questão só do nosso relacionamento humano. Eu preciso respeitar minha esposa, eu preciso honrar minha esposa, eu preciso, né, me manter fiel a ela. Não é uma coisa assim, só horizontal, direta. Mas isso está totalmente ligado com a forma como eu me relaciono com Deus. Santidade não tem a ver primeiramente com os outros, tem a ver com Deus. E falamos também, quando falamos de santidade, não apenas de atitudes exteriores, mas da totalidade da nossa vida, como a gente acabou de destacar nas palavras de Jesus. Não adianta eu parecer santo, porque eu não demonstro publicamente grandes falhas morais. Mas se no meu coração eu não busco isso, se com Deus eu não tenho isso, de nada adianta. Eu trago 2 textos do Novo Testamento que nos falam sobre isso. O segundo, bem especificamente, sobre o casamento, né? Mas o primeiro, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Mais um alerta, né, dentre tantos da Bíblia. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus espera isso de nós. Somente se buscarmos a santificação é que nos veremos livres, de fato, do pecado e de cairmos nesses pecados. Se não nos atentarmos para isso, a gente vai ser presa fácil, alvo fácil para o inimigo. E aí em Hebreus 13:4 temos esse alerta também, né, esse chamado diretamente relacionado ao casamento. O autor de Hebreus diz, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Palavras sérias, né? Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não podemos brincar com essas questões. É preciso levar a sério. É preciso entender que se nós não cuidarmos então do nosso coração, da nossa relação com Deus, nós estaremos propensos a isso. O fruto dessa sociedade tão caída nesse aspecto é o afastamento de Deus. Quanto mais se afasta de Deus, mais nós vemos essas perversões no sentido sexual. Menos nós vemos a valorização do casamento, da família, e mais nós vemos as pessoas se entregando a todo tipo de prática que só traz destruição, como a gente falou. Então a gente precisa voltar os nossos olhos
para Deus. De Young diz, o 7º mandamento, portanto, diz respeito a muito mais do que alguns pecadinhos sexuais. Ele tem como objetivo proteger a dádiva do casamento e promover o florescimento da família. A gente volta lá para o início. Né? Não é à toa, não é para causar uma dificuldade que Deus nos manda isso. Não é só para uma proibição, né? Uma questão de escrita, pode, não pode, isso e aquilo. Né? São alguns pecadinhos aí que você precisa evitar. Não, não é isso. É para que o casamento, a família sejam preservados e que a gente possa viver na plenitude aquilo que Deus tem para nós. Que Deus nos ajude a vivermos isso. Que Deus nos capacite como cristãos a cada dia a olharmos para nosso papel, né, cada um de nós dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, para vivenciarmos isso. E que isso se expanda, porque se a gente fizer isso no contexto familiar, isso vai ser uma consequência. Vivermos assim também nas outras relações. Sermos confiáveis, sermos pessoas fiéis, pessoas que dão bom testemunho e que vivem, de fato, aquilo que Deus tem para elas. Como a gente sempre destaca, já falei várias vezes isso hoje, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, mas sendo ajudados pelo nosso Deus. Quero encerrar essa nossa reflexão com mais um texto de Paulo, mais umas palavras de Paulo. Um alerta bem prático para todos nós. Você pode ler comigo? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Que esse seja o nosso pensamento. Como o salmista diz no Salmo 1, né? Aquele que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aquele que enche a sua mente, o seu coração, daquilo que tem valor, daquilo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Precisamos ter atenção para isso. Com o que nós estamos enchendo, né, as nossas mentes. O que nós estamos permitindo que influencie a nossa forma de pensar. O que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê. Será que a gente está tendo esse cuidado de preencher as nossas mentes com aquilo que tem verdadeiro valor? Ou a gente está dando lado, né, para outras ideias que vão daqui a pouco corromper as nossas próprias ideias e vão nos levar a atitudes erradas? Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a primeiro entendermos a importância dessas questões, a que não tratemos com negligência isso, mas que possamos dar o devido valor a isso. Que Deus nos ajude na luta contra os nossos maus desejos, que todos nós temos, mas que Ele nos dê força para lutar contra isso, não permitir que isso nos domine, e que Ele nos ajude, então, vencendo esses maus desejos, a que possamos obedecer à sua vontade, para que possamos viver e desfrutar realmente daquilo que Ele tem reservado para todos nós. Amém?